Revista Espírita, 1858, coletânea de casos. Apresentação. Esta obra é uma compilação de casos apresentados nas Revista Espírita do ano de 1858, dirigidas pelo célebre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Introdução. A rapidez com que se propagaram, em todas as partes do mundo, os estranhos fenômenos das manifestações espíritas é uma prova evidente do interesse que despertam. A princípio simples objeto de curiosidade, não tardaram a chamar a atenção de homens sérios que neles vislumbraram, desde o início, a influência inevitável que viriam a ter sobre o estado moral da sociedade. As novas ideias que surgem desses fenômenos popularizam-se cada dia mais, e nada lhes pode deter o progresso, pela simples razão de que estão ao alcance de todos, ou de quase todos, e nenhum poder humano lhes impedirá que se manifestem. Se os abafam aqui, reaparecem em 100 outros pontos. Aqueles, pois, que neles vissem um inconveniente qualquer, seriam constrangidos, pela própria força dos fatos, a sofrer-lhes as consequências, como só ia acontecer às indústrias novas que, em sua origem, ferem interesses particulares, logo absorvidos, pois não poderia ser de outro modo. O que já não se fez e disse contra o magnetismo. Entretanto, todos os raios lançados contra ele, todas as armas com que foi ferido, mesmo o ridículo, esboroaram-se ante a realidade e apenas serviram para colocá-lo ainda mais em evidência. É que o magnetismo é uma força natural e, perante as forças da natureza, o homem é um pigmeu, semelhante a cachorrinhos que ladram inutilmente contra tudo que os possa amedrontar. Dá-se com as manifestações espíritas a mesma coisa que se dá com o sonambulismo, se não se produzirem à luz do dia publicamente. Ninguém impedirá que ocorram na intimidade, pois cada família pode descobrir um médium entre os seus membros, das crianças aos velhos, assim como pode encontrar um sonâmbulo. Quem, pois, poderá impedir que a primeira pessoa que encontremos seja médium e sonâmbula? Sem dúvida, os que o combatem não refletiram nisto. Insistimos, quando uma força está na natureza, pode-se detê-la por um instante, porém, jamais aniquilá-la. Seu curso apenas poderá ser desviado. Ora, a força que se revela no fenômeno das manifestações, seja qual for a sua causa, está na natureza, da mesma forma que o magnetismo, e não poderá ser exterminada, como a força elétrica também não será. O que importa é que seja observada e estudada em todas as suas fases, a fim de se deduzirem as leis que a regem. Se for um erro, uma ilusão, o tempo fará a justiça. Se, porém, for verdadeira, a verdade é como o vapor, quanto mais se o comprime, tanto maior será a sua força de expansão. Causa justa admiração que, enquanto na América, somente os Estados Unidos possuem 17 jornais consagrados a esse assunto, sem contar um sem número de escritos não periódicos, a França, o país da Europa onde tais ideias mais rapidamente se aclimataram, não possui nenhum. Não se pode contestar a utilidade de um órgão especial, que põe o público ao par do progresso desta nova ciência e o previna contra os excessos da credulidade, bem como do cepticismo. É essa a lacuna que nos propomos preencher com a publicação desta revista, visando a oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por estas questões, ligando, através de um laço comum, os que compreendem a doutrina espírita sob o seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Se não se tratasse senão de uma coleta de fatos, a tarefa seria fácil. Eles se multiplicam em toda parte com tal rapidez que não faltaria matéria, mas os fatos, por si mesmos, tornam-se monótonos pela repetição e, sobretudo, pela similitude. O que é necessário ao homem racional é algo que lhe falha a inteligência. Poucos anos se passaram desde o surgimento dos primeiros fenômenos, e já estamos longe da época das mesas girantes e falantes, que foram suas manifestações iniciais.
Hoje, é uma ciência que revela todo um mundo de mistérios, tornando patentes as verdades eternas que apenas pelo nosso espírito eram pressentidas. É uma doutrina sublime, que mostra ao homem o caminho do dever, abrindo o mais vasto campo até então jamais apresentado à observação filosófica. Nossa obra seria, pois, incompleta e estéril se nos mantivéssemos nos estreitos limites de uma revista anedótica, cujo interesse rapidamente se esgotasse. Talvez nos contestem a qualificação de ciência, que damos ao espiritismo. Certamente não teria ele, em nenhum caso, as características de uma ciência exata, e é precisamente aí que reside o erro dos que o pretendem julgar e experimentar como uma análise química ou um problema matemático. Já é bastante que seja uma ciência filosófica. Toda ciência deve basear-se em fatos, mas os fatos, por si sós, não constituem a ciência. Ela nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos, é o conjunto de leis que os regem. Chegou com o espiritismo ao estado de ciência. Se por isto se entende uma ciência acabada, seria sem dúvida prematuro responder afirmativamente. Entretanto, as observações já são hoje bastante numerosas para nos permitirem deduzir, pelo menos, os princípios gerais, onde começa a ciência. O exame raciocinado dos fatos e das consequências que deles decorrem é, pois, um complemento sem o qual nossa publicação seria de medíocre utilidade, não oferecendo senão um interesse muito secundário para quem quer que reflita e queira inteirar-se daquilo que vê. Todavia, como nosso fim é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas e tentaremos, tanto quanto nulo permita o estado dos conhecimentos adquiridos, dirimir as dúvidas e esclarecer os pontos ainda obscuros. Nossa revista será, assim, uma tribuna livre, em que a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. As inconveniências de linguagem nunca foram boas razões aos olhos de pessoas sensatas, e a arma dos que não possuem algo melhor, voltando-se contra aqueles que dela se servem. Embora os fenômenos de que nos ocupamos se tenham produzido, nos últimos tempos, de maneira mais geral, tudo prova que tem ocorrido desde as eras mais recuadas. Não há fenômenos naturais nas invenções que acompanham o progresso do espírito humano, desde que estejam na ordem das coisas. Sua causa é tão velha quanto o mundo e os seus efeitos devem ter se produzido em todas as épocas. O que testemunhamos, hoje, portanto, não é uma descoberta moderna, é o despertar da antiguidade, desembaraçada do envoltório místico que engendrou as superstições, da antiguidade esclarecida pela civilização e pelo progresso nas coisas positivas. A consequência capital que ressalto desses fenômenos é a comunicação que os homens podem estabelecer com os seres do mundo incorpóreo e, dentro de certos limites, o conhecimento que podem adquirir sobre o seu estado futuro. O fato das comunicações com o mundo invisível encontra-se, em termos inequívocos, nos livros bíblicos, mas, de um lado, para certos céticos, a Bíblia não tem autoridade suficiente. Por outro lado, para os crentes, são fatos sobrenaturais, suscitados por um favor especial da divindade. Não haveria aí, para todo mundo, uma prova da generalidade dessas manifestações, se não as encontrássemos em milhares de outras fontes diferentes. A existência dos espíritos, e sua intervenção no mundo corpóreo, está atestada e demonstrada não mais como um fato excepcional, mas como um princípio geral, em Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo, São Gregório Nazianzeno e tantos outros pais da Igreja. Essa crença forma, além disso, a base de todos os sistemas religiosos. Admitiram os mais sábios filósofos da antiguidade, Platão, Zoroastro, Confúcio, Apuleio, Pitágoras, Apolônio de Tiana e tantos outros. Nós encontramos nos mistérios e nos oráculos, entre os gregos, os egípcios, os hindus, os caldeus,
os romanos, os persas, os chineses. Vemo-la sobreviver a todas as vicissitudes dos povos, a todas as perseguições e desafiar todas as revoluções físicas e morais da humanidade. Mais tarde a encontramos entre os adivinhos e feiticeiros da Idade Média, nos suíris e nas valquírias dos escandinavos, nos elfos dos teutões, nos lexios e nos domeshniusdog dos eslavos, nos ourisques e nos brownies da Escócia, nos poupicans e nos tensarpolictes dos bretões, nos semis dos caraíbas, numa palavra, em toda a falange de ninfas, de gênios bons e maus, nos silfos, gnomos, fadas e duendes, com os quais todas as nações povoaram o espaço. Encontramos a prática das evocações entre os povos da Sibéria, no Kamchatka, na Islândia, entre os indígenas da América do Norte e os aborígenes do México e do Peru, na Polinésia e até entre os estúpidos selvagens da Nova Holanda. Sejam quais forem os absurdos que cercam essa crença e a desfiguram segundo os tempos e os lugares, não se pode discordar de que ela parte de um mesmo princípio, mais ou menos deturpado. Ora, uma doutrina não se torna universal, não sobrevive a milhares de gerações, não se implanta de um polo a outro, entre os povos mais diversificados, pertencentes a todos os graus da escala social, se não estiver fundada em algo de positivo. O que será esse algo? É o que nos demonstram as recentes manifestações. Procurar as relações que possam existir entre tais manifestações e todas essas crenças, é buscar a verdade. A história da doutrina espírita, de certo modo, é a história do espírito humano. Teremos que estudá-la em todas as fontes, que nos fornecerão uma mina inesgotável de observações tão instrutivas quanto interessantes, sobre fatos geralmente pouco conhecidos. Essa parte nos dará a oportunidade de explicar a origem de uma porção de lendas e de crenças populares, delas destacando o que toca à verdade, alegoria e a superstição. No que concerne as manifestações atuais, daremos explicação de todos os fenômenos patentes que testemunharmos ou que chegarem ao nosso conhecimento, quando nos parecerem merecer a atenção de nossos leitores. De igual modo faremos em relação aos efeitos espontâneos que por vezes se produzem entre pessoas alheias às práticas espíritas e que revelam, seja a ação de um poder oculto, seja a emancipação da alma. Tais são as visões, as aparições, a dupla vista, os pressentimentos, os avisos íntimos, as vozes secretas, etc. A narração dos fatos acrescentaremos a explicação, tal como ressalta do conjunto dos princípios. A respeito faremos notar que esses princípios decorrem do próprio ensinamento dado pelos espíritos, fazendo sempre abstração de nossas próprias ideias. Não será, pois, uma teoria pessoal que exporemos, mas a que nos tiver sido comunicada e da qual não seremos senão meros intérpretes. Um grande espaço será igualmente reservado às comunicações escritas ou verbais dos espíritos, sempre que tiverem um fim útil, assim como às evocações de personagens antigas ou modernas, conhecidas ou obscuras, sem negligenciar as evocações íntimas que, muitas vezes, não são menos instrutivas. Numa palavra, abarcaremos todas as fases das manifestações materiais inteligentes do mundo incorpóreo. A doutrina espírita nos oferece, enfim, a única solução possível e racional de uma multidão de fenômenos morais e antropológicos, dos quais somos testemunhas diariamente e para os quais se procuraria, inutilmente, a explicação em todas as doutrinas conhecidas. Nesta categoria classificaremos, por exemplo, a simultaneidade de pensamentos, a anomalia de certos caracteres, as simpatias e antipatias, os conhecimentos intuitivos, as aptidões, as propensões, os destinos que parecem marcados pela fatalidade e, num quadro mais geral, o caráter distintivo dos povos, seu progresso ou sua degenerescência, etc. A citação dos fatos acrescentaremos a pesquisa das causas do que os poderiam ter produzido. Da apreciação desses fatos ressaltarão,
Naturalmente, ensinamentos úteis quanto à linha de conduta mais conforme a ação moral. Em suas instruções, os espíritos superiores têm sempre por objetivo despertar nos homens o amor do bem, através dos preceitos evangélicos. Por isso mesmo eles nos traçam o pensamento que deve presidir a redação dessa coletânea. Nosso quadro, como se vê, compreende tudo quanto se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem. Estudá-la-emos em seu estado presente e no futuro, porquanto estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, tendo em vista que ele deverá fazer parte, um dia, do mundo dos espíritos. Eis porque acrescentamos, ao nosso título principal, o de Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de fazer compreender toda a sua importância. Nota: por mais abundantes sejam nossas observações pessoais e as fontes onde as recolhemos, não dissimulamos as dificuldades da tarefa, nem a nossa insuficiência. Para suplementá-la, contamos com o concurso benevolente de todos quantos se interessam por essas questões. Seremos, pois, bastante reconhecidos pelas comunicações que houverem por bem transmitir-nos acerca dos diversos assuntos de nossos estudos. A esse respeito chamamos atenção para os seguintes pontos, sobre os quais poderão fornecer documentos. Primeiro, manifestações materiais ou inteligentes obtidas nas reuniões às quais assistirem. Segundo, fatos de lucidez sonambúlica e de êxtase. Terceiro, fatos de segunda vista, previsões, pressentimentos, etc. Quarto, fatos relativos ao poder oculto, atribuídos com ou sem razão a certos indivíduos. Quinto, lendas e crenças populares. Sexto, fatos de visões e aparições. Sétimo, fenômenos psicológicos particulares, que por vezes ocorrem no instante da morte. Oitavo, problemas morais e psicológicos a resolver. Nono, fatos morais, atos notáveis de devotamento e abnegação, dos quais possa ser útil propagar o exemplo. Décimo, indicação de obras antigas ou modernas, francesas ou estrangeiras, onde se encontrem fatos relativos à manifestação de inteligências ocultas, com a designação e, se possível, a citação das passagens. Do mesmo modo, no que diz respeito à opinião emitida sobre a existência dos espíritos e suas relações com os homens, por autores antigos ou modernos, cujo nome e saber possam lhes dar autoridade. Não daremos a conhecer o nome das pessoas que nos enviarem as comunicações, a não ser que, para isto, sejamos formalmente autorizados. Ano 1, janeiro de 1858, número 1. Mãe, estou aqui. A senhora havia perdido, há alguns meses, sua filha única, de 14 anos, objeto de toda a sua ternura e muito digna de seu pesar, pelas qualidades que dela prometiam fazer uma mulher perfeita. Essa jovem havia sucumbido a uma longa e dolorosa doença. Inconsolável com essa perda, dia a dia a mãe via sua saúde alterar-se, repetindo sem cessar que em breve iria reunir-se a filha. Instruída da possibilidade de comunicar-se com os seres de além-túmulo, a senhora resolveu procurar, numa conversa com a filha, um alívio para sua pena. Uma senhora de seu conhecimento era médium, mas as duas, com pouca experiência para semelhantes evocações, sobretudo em circunstância assim tão solene, rogaram-me que as assistisse. Éramos apenas 3, a mãe, a médium e eu. Eis o resultado dessa primeira sessão. A mãe, em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito Júlia, minha filha querida, peço-te que venhas, se Deus o permitir. Júlia, mãe. Estou aqui. A mãe, és tu mesma, minha filha, que me respondes. Como posso saber que és tu? Júlia, Lili. Era um pequeno apelido familiar dado ao jovem em sua infância, não era conhecido nem da médium, nem de mim, considerando-se que, há vários anos, só a chamavam pelo seu nome de Júlia. A esse sinal, a identidade era evidente,
Não podendo dominar a emoção, a mãe explode em soluços. Júlia: mãe, por que te afliges? Sou feliz, bem feliz, não sofro mais e te vejo sempre. A mãe: mas eu não te vejo. Onde estás? Júlia: aqui, ao teu lado, minha mão sobre a senhora médium, para fazer-lhe escrever o que te digo. Vê a minha letra, a letra, de fato, era de sua filha. A mãe: dizes, minha mão, tens, então, um corpo? Júlia: não tenho mais aquele corpo que tanto me fazia sofrer, mas lhe guardo a aparência. Não estás contente porque eu não sofro mais e posso conversar contigo? A mãe: se eu te visse, então, reconhecer-te-ia? Júlia: sim, sem dúvida, e já me viste muitas vezes em teus sonhos. A mãe: de fato, já te revi em meus sonhos, mas pensei que fosse efeito da imaginação, uma lembrança. Júlia: não, sou eu mesma que estou sempre contigo e procuro consolar-te. Fui eu que te inspirei a ideia de evocar-me. Tenho muitas coisas a te dizer. Desconfia do Senhor, ele não é sincero. Esse Senhor, conhecido apenas da mãe, e citado assim espontaneamente, era uma nova prova de identidade do espírito que se manifestava. A mãe: que pode, pois, fazer contra mim o Senhor? Júlia: não te posso dizer, isto me é proibido. Apenas te advirto para desconfiares dele. A mãe: estás entre os anjos. Júlia: ó, ainda não, não sou bastante perfeita. A mãe: entretanto, eu não via nenhum defeito em ti, tu eras boa, doce, amável e benevolente para com todos, isso não basta. Júlia: para ti, mãe querida, eu não tinha nenhum defeito, e eu acreditava, pois me dizias tantas vezes. Mas, agora, vejo o que me falta para ser perfeita. A mãe: como adquirirás as qualidades que te faltam? Júlia: em novas existências, que serão cada vez mais felizes. A mãe: e na terra que terás essas novas existências? Júlia: nada sei quanto a isso. A mãe: considerando que não havias feito mal durante tua vida, por que sofreste tanto? Júlia: prova. Prova. Eu a suportei com paciência, por minha confiança em Deus, sou muito feliz hoje, por isso. Até breve, mãe querida. Em presença de semelhantes fatos, quem ousaria falar do vazio do túmulo, quando a vida futura se nos revela assim tão palpável? Essa mãe, minada pelo desgosto, experimenta hoje uma felicidade inefável em poder conversar com a filha. Não há mais separação entre elas, suas almas se confundem e se expandem no seio uma da outra, pela permuta de seus pensamentos. Apesar da discrição com que cercamos esse relato, não nos permitiríamos publicá-lo, se a isto não estivéssemos formalmente autorizados. Disse-nos aquela mãe: possam todos quantos perderam seus afetos na terra sentir a mesma consolação que experimento. Acrescentaremos somente uma palavra aos que negam a existência dos espíritos bons. Perguntamos como poderiam provar que o espírito dessa moça fosse um demônio malfazejo. Uma conversão. A evocação seguinte não desperta a menor interesse, embora sob um outro ponto de vista. Um senhor, que designaremos sob o nome de Georges, farmacêutico numa cidade do sul, havia perdido o pai há pouco tempo, objeto de toda a sua ternura e de uma profunda veneração. O pai do senhor Georges aliava uma instrução muito vasta a todas as qualidades que distinguem o homem de bem, embora professasse opiniões muito materialistas. A esse respeito o filho partilhava e até mesmo excedia as ideias do pai, duvidava de tudo, de Deus, da alma, da vida futura. O espiritismo não poderia reconhecer como verdadeiros tais pensamentos. Todavia, a leitura do Livro dos Espíritos produziu nele uma certa reação, corroborada por uma entrevista direta que tivemos com ele. Se meu pai, disse, pudesse responder-me, não duvidaria mais.
Foi então que ocorreu a evocação que iremos relatar e na qual encontraremos mais de um ensinamento. Em nome do Todo-Poderoso, peço se manifeste o Espírito de meu Pai. Estais perto de mim? Sim, porque não vos manifestastes diretamente a mim, quando tanto nos amamos. Mais tarde, poderemos nos reencontrar um dia. Sim, breve, haveremos de nos amar, como nesta vida. Mas, em que meio estais? Sou feliz. Estais reencarnado ou errante? Errante por pouco tempo. Que sensação experimentastes quando deixastes vosso invólucro corporal? Perturbação. Quanto tempo durou essa perturbação? Pouco para mim, bastante para ti. Podeis avaliar a duração dessa perturbação conforme nossa maneira de contar. 10 anos para ti, 10 minutos para mim, mas não se passou esse tempo todo desde que vos perdi. Não há somente 4 meses. Se estivesses em meu lugar, teria sentido esse tempo. Acreditais agora em um Deus justo e bom? Sim, acreditáveis nele quando estavas na terra. Eu tinha presciência, mas não acreditava nele. Deus é todo-poderoso. Não me levei até ele para avaliar a sua força. Somente ele conhece os limites de seu poder, porque só ele é seu igual. Ocupa-se ele dos homens. Sim, seremos punidos ou recompensados conforme nossos atos. Se fazes o mal, sofrer-lhe-ás as consequências. Serei recompensado se fizer o bem. Avançarás na tua rota. Estou no caminho certo. Faze o bem e nele estarás. Acredito ser bom, mas estaria melhor se um dia, como recompensa, vos encontrasse. Que esse pensamento te sustente e te encoraje. Meu filho será bom como seu avô. Desenvolve suas virtudes, abafa seus vícios. Custo a crer que estamos nos comunicando. Tão maravilhoso me parece este momento. De onde provém tua dúvida? De que, partilhando vossas opiniões filosóficas, fui levado a tudo atribuir à matéria. Vês de noite o que vês de dia? Estou, pois, nas trevas, meu pai? Sim, que vedes de mais maravilhoso? Explica-te melhor. Reencontrastes minha mãe, minha irmã e Ana, a boa Ana. Eu as revi. Vedes quando quiserdes. Sim, achais penoso ou agradável que me comunique convosco? Para mim é uma felicidade, se posso te conduzir ao bem. Voltando para casa, o que poderia fazer para comunicar-me convosco, o que me faz tão feliz? Isso serviria para conduzir-me melhor e me ajudaria a melhor educar os meus filhos. Cada vez que um impulso te conduzir ao bem, serei eu a inspirar-te. Calo-me, com receio de importunar-vos. Se queres ainda, fala, visto que permitis, dirigir-vos-ei ainda algumas perguntas. De que afecção morrestes? Minha prova havia alcançado seu termo, onde contraístes o abscesso pulmonar que se manifestou. Pouco importa, o corpo nada é, o espírito é tudo. Qual a natureza da doença que me desperta tão frequentemente, à noite? Sabê-lo-ás mais tarde. Considero grave minha afecção, e queria viver ainda para os meus filhos. Ela não o é. O coração do homem é uma máquina de vida. Deixa a natureza agir, visto que estáis presente aqui. Sob que forma vos apresentais? Sob a aparência de minha forma corpórea. Estáis em um local determinado? Sim, atrás de mansa médium. Poderias tornar-vos visível a nós? Para quê? Teríeis medo? Vede-nos todos, aqui reunidos. Sim, tendes uma opinião de cada um de nós? Sim, poderíeis dizer-nos alguma coisa? Em que sentido me fazes essa pergunta? Do ponto de vista moral. De outra vez, por hoje é bastante. O efeito produzido no Sr. Georges por essa comunicação foi imenso. Uma luz inteiramente nova já parecia clarear-lhe as ideias. Uma sessão que houve no dia seguinte, na casa da senhora Roger, sonâmbula, terminou por dissipar as poucas dúvidas que lhe restavam. Eis um resumo da carta que, a respeito, nos escreveu. Essa senhora entrou espontaneamente em detalhes comigo, tão precisos, com respeito ao meu pai, minha mãe, meus filhos,
minha saúde, descreveu todas as circunstâncias de minha vida com tal precisão, relembrando mesmo certos fatos que há longo tempo se me haviam apagado da memória. Numa palavra, deu-me provas tão patentes dessa faculdade maravilhosa da qual são dotados os sonâmbulos lúcidos, que a reação das ideias foi completa em mim desde esse momento. Na evocação, meu pai havia revelado a sua presença. Na sessão sonambúlica eu era, a bem dizer, testemunha ocular da vida extracorpórea, da vida da alma. Para descrever com tanta minúcia e exatidão, e a 200 de léguas de distância, o que de mim somente era conhecido, era preciso ver. Ora, uma vez que isso não era possível com os olhos do corpo, haveria, portanto, um laço misterioso, invisível, que ligava a sonâmbula as pessoas e as coisas ausentes, e que ela jamais tinha visto. Havia, pois, algo fora da matéria. O que poderia ser esse algo, senão aquilo que se chama alma, o ser inteligente, do qual o corpo é apenas o invólucro, mas cuja ação se estende muito além de nossa esfera de ação. Hoje, não somente o Sr. Georges deixou de ser materialista, como é um dos mais fervorosos e zelosos adeptos do espiritismo, o que o faz duplamente feliz, pela confiança que o futuro agora lhe inspire e pelo prazer que experimenta em praticar o bem. Essa evocação, bem simples à primeira vista, não é menos notável em muitos aspectos. O caráter do Sr. Georges, pai, reflete-se nas respostas breves e sentenciosas que estavam em seus hábitos. Falava pouco, jamais dizia uma palavra inútil. Não é mais o séptico que fala, reconhece seu erro, seu espírito é mais livre, mais clarividente, retratando a unidade e o poder de Deus por estas admiráveis palavras. Só ele é seu igual, aquele que em vida referia tudo à matéria. Diz agora, o corpo nada é, o espírito é tudo. E esta outra frase sublime, vês à noite o que vês de dia. Para um observador atento tudo tem uma importância, e é assim que a cada passo encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos. Visões. Lê-se no Corriere de Lyon. Na noite de 27 para 28 de agosto de 1857 um caso singular de visão intuitiva se passou em Croix-Rousse. Nas circunstâncias seguintes, há mais ou menos 3 meses, o casal B, honestos tecelões, movidos por um sentimento de louvável comiseração, acolheram em sua casa, na qualidade de doméstica, uma jovem atolimada que vivia nos arredores de Bourgogne. Domingo passado, entre 2 e 3 horas da madrugada, o casal B foi acordado em sobressalto pelos gritos lancinantes da empregada, que dormia num sótão, vizinho ao seu quarto. Acendendo uma lâmpada, a senhora B subiu ao sótão e encontrou sua doméstica que, derretendo em lágrimas e numa exaltação de espírito difícil de descrever, torcia os braços em horríveis convulsões e chamava sua mãe que, dizia, acabara de ver morrer. Depois de consolar a jovem como melhor lhe foi possível, a senhora B retornou ao seu quarto. Esse incidente estava quase esquecido quando ontem, terça-feira, no período da tarde, uma carteira dos Correios trouxe à senhora B uma carta do tutor da mocinha, informando a esta última que, na noite de domingo para segunda-feira, entre 2 e 3 horas da madrugada, sua mãe havia morrido, em consequência de uma queda que sofreu do alto de uma escada. A pobre idiota partiu ontem mesmo de manhã para Bourgogne, acompanhada pelo Sr. B, seu patrão, para receber a parte dos bens que lhe cabia na herança da mãe, cujo fim deplorável vira tão tristemente em sonho. Os fatos dessa natureza não são raros e muitas vezes teremos ocasião de nos referir àqueles cuja autenticidade não poderia ser contestada. Algumas vezes se produzem durante o sono, em estado de sonho. Ora, como sonhos nada mais são que um estado de sonambulismo natural incompleto, designaremos as visões que ocorrem nesse estado sob o nome de visões sonambúlicas, para distingui-las das que se dão em estado de vigília que chamaremos visões pela dupla vista. Finalmente,
Chamaremos de visões estáticas as que ocorrem no êxtase. Em geral tem por objeto os seres e as coisas do mundo incorpóreo. O fato seguinte pertence à segunda categoria. Um armador, nosso conhecido, residente em Paris, narrou-nos há poucos dias o seguinte: no passado mês de abril, estando um pouco indisposto, fui passear com meu sócio nas Tulherias. Fazia um tempo magnífico, o jardim estava cheio de gente. De repente, a multidão desaparece aos meus olhos, já não sinto meu corpo, sou como que transportado e vejo distintamente um navio entrando no porto do Havre. Reconheço-o por Clemence, que aguardávamos das Antilhas, viu atracar ao cais, distinguindo claramente os mastros, as velas, os marinheiros e os mais minuciosos detalhes, como se lá estivesse. Então disse a meu companheiro: eis o Clemence que chega, receberemos notícia hoje mesmo, sua travessia foi feliz. Voltando para casa, entregaram-me um telegrama. Antes de o ler, eu disse: é o anúncio da chegada do Clemence, que entrou no Havre às 3 horas. Realmente, o telegrama confirmava a entrada na mesma hora em que eu tinha visto das Tulherias. Quando as visões têm por objeto os seres do mundo incorpóreo, poder-se-ia, aparentemente com alguma razão, qualificá-las de alucinação, porque nada lhes pode demonstrar exatidão. Porém, nos dois casos que acabamos de narrar, é a verdade mais palpável e mais positiva que se evidencia. Desafiamos todos os fisiologistas e todos os filósofos a que nos expliquem pelos sistemas ordinários. Somente a doutrina espírita é capaz de fazê-lo, através do fenômeno da emancipação da alma que, escapando momentaneamente de seus tentáculos materiais, transporta-se para além da esfera da atividade corporal. No primeiro caso, é provável que a alma da mãe veio procurar a filha para avisá-la de sua morte, mas, no segundo, o que é certo é que não foi o navio que veio encontrar o armador nas Tulherias, preciso, pois, tenha sido a alma deste que o foi procurar no Havre. Ano 1, fevereiro de 1858, número 2. O fantasma da senhorita Clairon. Nota: nascida em 1723, a senhorita Clairon morreu em 1803. Estreou em uma companhia italiana aos 13 anos e na comédia francesa em 1743. Retirou-se do teatro em 1765, aos 42 anos de idade. Fim da nota. Esta história fez muito alarido em seu tempo, pela posição da heroína e pelo grande número de pessoas que a testemunharam. Não obstante sua singularidade, estaria provavelmente esquecida se a senhorita Clairon não a tivesse consignado em suas memórias, de onde extraímos o relato que vamos fazer. A analogia que apresenta com alguns fatos que se passam em nossos dias dá-lhe um lugar natural nesta coletânea. Como se sabe, a senhorita Clairon era tão notável por sua beleza quanto por seu talento, quer como cantora, quer como atriz trágica. Havia inspirado a um jovem bretão, o Sr. de S., uma dessas paixões que por vezes decidem uma vida, quando não se tem bastante força de caráter para triunfar. A senhorita Clairon respondeu somente com amizade. Contudo, a assiduidade do Sr. de S. tornou-se de tal forma importuna que ela resolveu romper qualquer relação com ele. A mágoa que lhe sentiu causou-lhe uma longa enfermidade, de que veio a morrer. Isto se passou em 1743. Mas deixemos falar a senhorita Clairon. 2 anos e meio havia decorrido entre o nosso conhecimento e a sua morte. Rogou-me lhe concedesse, em seus últimos instantes, a doçura de me ver ainda. Minhas relações, porém, impediram-me de fazer essa visita. Morreu não tendo perto de si senão os criados e uma velha dama, única companhia que possuía desde muito tempo. Habitava, então, a muralha, perto de Chaussée-d'Antin, que começavam a construir. Eu, a rua de Bussy, perto da rua de Seine e da abadia Saint-Germain. Estava com minha mãe e vários amigos que vinham jantar comigo.
Acabara de entoar belas canções pastorais que haviam encantado meus amigos quando, ao soarem 11 horas, ouviu-se um grito muito agudo. Sua sombria modulação e sua longa duração espantaram todo mundo. Senti-me desfalecer e estive quase um quarto de hora desacordada. Todos de minha família, meus amigos, meus vizinhos, a própria polícia, ouviam o mesmo grito, sempre à mesma hora, partindo invariavelmente de sob as minhas janelas, parecendo sair vagamente do ar. Raramente eu jantava na cidade, mas, nos dias em que o fazia nada se ouvia. Muitas vezes, quando me recolhia ao quarto, indagava a minha mãe e os meus domésticos sobre alguma novidade, e logo o grito partia do meio de nós. Uma vez o presidente de IB, com quem havia jantado, quis acompanhar-me para assegurar-se de que nada me ocorreria no caminho. Quando, à minha porta, me desejava boa noite, o grito partiu de entre nós. Assim como toda Paris, ele sabia dessa história, entretanto, foi posto em sua carruagem mais morto que vivo. Outra vez, pedi ao meu camarada Roseli que me acompanhasse à rua Saint-Honoré para escolher tecidos. O único assunto de nossa conversa foi meu fantasma, é assim que o chamavam. Cheio de espírito e em nada acreditando, esse rapaz, a despeito disso, ficara impressionado com a minha aventura. Insistia para que eu evocasse o fantasma, prometendo-me que nele creria se me respondesse. Fosse por fraqueza ou por audácia, fiz o que ele pedia. O grito foi ouvido 3 vezes, terrível por seu estrépito e rapidez. Ao retornar, foi necessário o auxílio de todos da casa para tirar-nos da carruagem, onde estávamos desacordados. Depois dessa cena, fiquei alguns meses sem nada ouvir. Julgava-me livre para sempre, mas me enganava. Todos os espetáculos haviam sido transferidos para Versalhes, para o casamento do Delfim. Tinham-me arranjado um quarto na Avenida Saint-Cloud, que eu ocupava com a senhora Grandival. Às 3 horas da manhã eu lhe disse, estamos no fim do mundo, seria muito difícil que o grito nos viesse surpreender aqui. Mal acabara de falar e o grito estalou. A senhora Grandival acreditou que o inferno inteiro estava no quarto. Usando camisola, correu a casa de alto a baixo, onde, aliás, ninguém pôde pregar os olhos durante a noite. Pelo menos foi a última vez que o ouvimos. 7 ou 8 dias após, conversando com os membros de minhas relações pessoais, a badalada das 11 horas seguiu-se um tiro de fuzil, dado em uma de minhas janelas. Todos ouvimos o tiro e vimos o fogo, contudo, a janela nenhum dano sofrera. Concluímos, todos, que queria minha vida, que haviam errado o alvo e que seria necessário tomar precauções com vistas ao futuro. O senhor de Marville, então tenente de polícia, mandou visitar as casas em frente à minha. A rua encheu-se de toda sorte de espiões possíveis, porém, por mais cuidados que se tomassem, durante 3 meses inteiros e sempre à mesma hora o tiro foi visto e ouvido, na mesma vidraça, sem que ninguém jamais tenha podido saber de onde partira. Esse fato foi constatado nos registros da polícia. Acostumada a meu fantasma, na verdade um pobre diabo que se prestava a pregar peças, não prestei atenção à hora. Como fizesse calor, abri a janela condenada e nos apoiamos, eu e o intendente, no balcão. Ao soar 11 horas o tiro fez-se ouvir e ambos fomos lançados no meio do quarto, onde caímos feito mortos. Retornando a nós mesmos, sentindo que não tínhamos nada, examinando-nos e reconhecendo o que havíamos recebido, ele na face esquerda e eu na direita, a mais terrível bofetada jamais aplicada, pusemo-nos a rir como 2 loucos. 2 dias depois, convidada pela senhorita do Mesnil para uma festa à noite em sua casa, na Barrière Blanche, tomei um fiacre às 11 horas com minha camareira. Fazia o mais esplêndido luar e fomos conduzidas por bulevares que começavam a encher-se de casas. Indaga minha camareira, não foi aqui que morreu o senhor de S, segundo as informações que me deram? Sim, respondi-lhe,
apontando com o dedo uma das duas casas à nossa frente. De uma delas partiu o mesmo tiro de fuzil que me perseguia, atravessou nosso fiacre. O cocheiro dobrou a marcha, crendo ser atacado por ladrões. Chegamos à festa, mal refeitos do susto e, de minha parte, tomada por um terror que, confesso, guardei por muito tempo. Mas, com armas de fogo, essa proeza foi a última. A explosão sucedeu um bater de palmas, com certo compasso e repetição. Esse ruído, ao qual a complacência do público me havia acostumado, não foi percebido por mim durante algum tempo, mas meus amigos o notaram. Temos espiado, disseram-me eles, e às 11 horas, quase vossa porta, que lhe ocorre, ouvimos mas não vemos ninguém, só pode ser a sequência do que antes experimentastes. Como o ruído nada tinha de terrível, não lhe guardei o tempo de duração. Não mais prestei atenção aos sons melodiosos que depois se fizeram ouvir. Parecia voz celeste a esboçar uma área nobre e tocante, prestes a ser cantada. Essa voz começava na encruzilhada de Bussy e acabava em minha porta, e, como ocorrera com todos os outros sons precedentes, ouvia-se mas nada se via. Finalmente, tudo cessou em pouco mais de 2 anos e meio. Algum tempo depois, a senhorita Clairon obteve, por intermédio da dama idosa que tinha sido a amiga devotada do Sr. de S., o relato de seus últimos momentos. Ele contava todos os minutos quando, às 10h30, seu lacaio veio dizer-lhe que a senhora, decididamente, não viria. Depois de um momento de silêncio, tomou-me a mão, em atitude de desespero que me apavorou. Desamada. Nada ganhará com isso, persegui-la depois de morto, tanto quanto a persegui em vida. Quis tentar acalmá-lo, mas estava morto. Na edição que temos à vista esse relato é precedido da seguinte nota, sem assinatura, eis uma anedota bem singular que, sem dúvida, induziu e induzirá as mais diversas opiniões. Ama-se o maravilhoso, mesmo sem nele crer. A senhorita Clairon parece convencida da realidade dos fatos que narra. Contentar-nos-emos em observar que ao tempo em que foi ou se supôs atormentada por seu fantasma, contava ela de 22,5 a 25 anos de idade, que é a idade da imaginação, e que nela essa faculdade era continuamente exercitada e exaltada pelo gênero de vida que levava, no teatro e fora dele. É preciso ainda lembrar que ela disse, no início de suas memórias, que, em sua infância, não se entretinha senão com aventuras de fantasmas e de feiticeiros, que lhe eram contadas como histórias verídicas. Conhecendo o assunto somente através do relato da senhorita Clairon, só podemos julgá-lo por indução. Eis o nosso raciocínio. Esse fato, descrito em seus mínimos detalhes pela própria senhorita Clairon, tem mais autenticidade do que se tivesse sido narrado por terceiros. Acrescentemos que ao escrever a carta onde o fato está relatado, contava cerca de 60 anos, já passada a idade da credulidade de que fala o autor da nota. Esse autor não põe em dúvida a boa-fé da senhorita Clairon a propósito de sua aventura, mas admite que ela tenha sido vítima de uma ilusão. Que fosse uma vez, nada haveria de extraordinário, porém, que o tivesse sido durante 2 anos e meio, já se nos afiguraria bem mais difícil, como mais difícil ainda é supor que essa ilusão houvesse sido compartilhada por tantas pessoas, testemunhas oculares e auriculares dos fatos, e pela própria polícia. Para nós, que conhecemos o que se passa nas manifestações espíritas, a aventura nada contém de surpreendente e a temos como provável. Nesta hipótese, não vacilamos em pensar que o autor de todos esses malefícios não seja outro senão a alma ou o espírito do Sr. de S., se, sobretudo, atentarmos para a coincidência de suas últimas palavras com a duração dos fenômenos. Havia-lhe dito, persegui-la depois de morto tanto quanto a persegui em vida. Ora, suas relações com a senhorita Clairon haviam durado 2 anos e meio, ou seja, tanto tempo quanto das manifestações que se seguiram à sua morte.
algumas palavras ainda sobre a natureza desse espírito. Não era mau, e é com razão que a senhorita Clairon o qualifica como um pobre diabo, mas também não se pode dizer que fosse a própria bondade. A paixão violenta, sob a qual sucumbiu como homem, prova que nele as ideias terrestres eram dominantes. Os traços profundos dessa paixão, que sobreviveu à destruição do corpo, provam que, como espírito, ainda se achava sob a influência da matéria. Por mais inofensiva fosse sua vingança, denota sentimentos pouco elevados. Se, pois, quisermos reportar-nos ao nosso quadro da classificação dos espíritos, não será difícil assinalar-lhe a classe. A ausência de maldade real naturalmente o afasta da última classe, a dos espíritos impuros, mas, evidentemente, mantinha-se ligado a outras classes da mesma ordem. Nada nele poderia justificar uma posição superior. Uma coisa digna de nota é a sucessão dos diferentes modos pelos quais manifestava sua presença. Foi no mesmo dia e no momento exato de sua morte que ele se fez ouvir pela primeira vez, e isso em meio a um alegre jantar. Quando vivo, vi a senhorita Clairon, pelo pensamento, envolvida por essa auréola que a imaginação empresta ao objeto de uma paixão ardente, mas, uma vez desembaraçada a alma de seu véu material, a ilusão cedeu à realidade. Lá está ele, a seu lado, e a vê cercada de amigos, tudo lhe citando ciúme, por sua jovialidade e encanto, ela parece insultar o seu desespero, que se traduz por um grito de raiva repetido todo dia à mesma hora, como se a censurasse por se haver recusado de o consolar em seus últimos momentos. Aos gritos se sucedem os tiros, inofensivos, é verdade, mas que no mínimo denotam uma raiva impotente e a intenção de perturbar seu repouso. Mais tarde, seu desespero toma um caráter mais sereno, retorna, sem dúvida, a ideias mais sadias, parecendo haver readquirido o domínio de si. Restava-lhe a lembrança dos aplausos de que ela era objeto, e ele os repete. Finalmente, diz-lhe Deus por meio de sons que lembravam o eco dessa voz melodiosa que em vida tanto o fascinara. Isolamento dos corpos pesados. O movimento imprimido aos corpos inertes pela vontade é hoje de tal forma conhecido que seria quase pueril relatar fatos desse gênero. Já o mesmo não acontece quando o movimento se faz acompanhar de certos fenômenos menos vulgares, por exemplo, o de sua suspensão no espaço. Embora os anais do Espiritismo citem numerosos exemplos, esse fenômeno apresenta uma tal derrogação das leis da gravidade que a dúvida parece muito natural a quem quer que os tenha testemunhado. Nós mesmos, confessamos, por mais habituados que estejamos às coisas extraordinárias, ficamos bem contentes em constatar-lhe a realidade. O fato que vamos narrar repetiu-se várias vezes sob nossos olhos, nas reuniões que outrora aconteciam na casa do Sr. B., na rua Lamartine, e sabemos que se produziu inúmeras vezes em outros lugares. Podemos, pois, atestá-lo como incontestável. Eis como as coisas se passavam. 8 ou 10 pessoas, entre as quais algumas dotadas de um poder especial, embora não fossem reconhecidas como médiuns, sentavam-se em torno de uma pesada e maciça mesa de jantar, com as mãos às suas bordas e unidas, todas, pela intenção e pela vontade. Ao fim de um tempo mais ou menos longo, 10 minutos ou um quarto de hora, conforme fossem as disposições ambientes mais ou menos favoráveis, a mesa se punha em movimento, a despeito de seu peso de quase 100 quilos, deslizava para a direita ou para a esquerda no assoalho, dirigia-se para diversas partes do salão que fossem designadas, levantava-se depois, ora num pé, ora no outro, até formar um ângulo de 45 graus, e balançava com rapidez, imitando o movimento de balanço do navio. Se, em tal posição, os assistentes redobrassem os esforços por sua vontade, a mesa se levantaria completamente do solo, a 10 ou 20 centímetros de altura, sustentando-se, dessa forma, no espaço sem qualquer ponto de apoio, durante alguns segundos,
para cair em seguida com todo o seu peso. O movimento da mesa, seu levantamento sobre um pé e seu balanço produziam-se mais ou menos à vontade, várias vezes durante a reunião, e também por diversas vezes sem nenhum contato das mãos. Bastava somente a vontade para que a mesa se dirigisse ao lado indicado. O isolamento completo era mais difícil de obter, sendo repetido a miúde, a fim de não ser visto como um fato excepcional. Ora, isso não se passava apenas na presença dos adeptos, que se poderia crer muito acessíveis à ilusão, mas diante de 20 ou 30 pessoas, entre as quais se achavam algumas muito pouco simpáticas, que não deixariam de levantar a suspeita de alguma artimanha secreta, sem consideração para com o dono da casa, cujo caráter honrado deveria afastar todo o pensamento de fraude, para quem, aliás, teria sido um prazer muito singular passar algumas horas por semana a mistificar uma assembleia, sem qualquer proveito. Narramos o fato em toda a sua simplicidade, sem restrição nem exagero. Não diremos, no entanto, que vimos a mesa adejar no espaço qual se fora uma pluma. Porém, mesmo como as coisas se passaram, o fato não demonstra menos a possibilidade do isolamento dos corpos pesados sem ponto de apoio, por meio de uma força até agora desconhecida. Também não diremos que bastava estender a mão ou fazer um sinal qualquer para que, no mesmo instante, a mesa se movesse e se elevasse como por encanto. Ao contrário, diremos, a bem da verdade, que os primeiros movimentos se verificaram sempre com certa lentidão, não adquirindo senão gradualmente sua máxima intensidade. O levantamento completo só ocorreu após vários movimentos preparatórios, que eram como que ensaios para uma espécie de arremesso. A força atuante parecia redobrar de esforços para encorajar os assistentes, como um homem ou um cavalo que realiza uma pesada tarefa que é excitado por gestos e palavras. Uma vez produzido o efeito, tudo retornava calma e, por alguns instantes, nada se obtinha, como se aquela mesma força tivesse necessidade de retomar o fôlego. Muitas vezes teremos ocasião de citar fenômenos desse gênero, sejam espontâneos ou provocados, e realizados em proporções e circunstâncias bem mais extraordinárias. Porém, quando tivermos sido testemunha, relatá-lo-emos sempre de maneira a evitar qualquer interpretação falsa ou exagerada. Se no fato relatado acima nos tivéssemos contentado em dizer que vimos uma mesa de 100 quilos elevar-se do solo pelo simples contato das mãos, ninguém duvide que muitas pessoas pensariam que a mesa havia subido até o teto, e com a rapidez de um piscar de olhos. É assim que as coisas mais simples se tornam prodígios pelas proporções que lhes empresta a imaginação. O que não haverá de acontecer quando os fatos atravessarem os séculos e passarem pela boca dos poetas? Se se dissesse que a superstição é filha da realidade, ter-se-ia avançado num paradoxo e, todavia, nada é mais verdadeiro. Não há superstição que não repouse sobre um fundo real. Tudo está em discernir onde termina uma e começa a outra. O verdadeiro meio de combater as superstições não é contestá-las de maneira absoluta. No espírito de certas pessoas há ideias que não se desenraizam tão facilmente, porque sempre há fatos a citar em apoio de sua opinião. Ao contrário, é preciso mostrar o que há de real. Então, só restará o exagero ridículo, ao qual o bom senso fará justiça. A floresta de Dodona e estátua de Menon. Para chegar à floresta de Dodona passamos pela rua Lamartine e paramos um instante na casa do Sr. B, onde vimos um móvel submisso propor-nos um novo problema de estática. Os assistentes, em qualquer números, colocam-se em torno da mesa em questão, numa ordem também qualquer, pois não há, ali, nem números nem lugares cabalísticos. Apoiam as mãos sobre a beirada, mentalmente, ou em voz alta, apelam aos espíritos que têm o hábito de levar em conta o seu convite. Sendo conhecida a nossa opinião sobre esse gênero de espíritos, nós os tratamos um tanto sem cerimônia. Apenas são decorridos 4 ou 5 minutos quando o ruído claro de toque se faz ouvir na mesa,
por vezes bastante forte para ser percebido na sala vizinha, repetindo-se tanto tempo e tantas vezes quanto se deseje. A vibração é sentida nos dedos e, ao aplicar-se o ouvido à mesa, reconhece-se, sem qualquer equívoco, que o ruído se origina na própria substância da madeira, visto vibrar a mesa inteira, dos pés